Qual a relação entre ab urbe condita, e para quem não ouviu esse termo eu vou explicar logo mais, e a criação de Roma, tá? Isso é algo que poucos sabem, muitos querem estudar latim e não conhecem de uma maneira mais profunda ou um pouquinho melhor essa parte da história. E para seguir aqui, antes de seguir aqui nesse vídeo, curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal da Escola Clássica, certo? Então, ab urbe condita, o que quer dizer isso? Né? Primeiro nós temos uma preposição ab, depois de urbs, que seria o nominativo de cidade, urbe, condita, certo? Então nós temos aqui, depois da cidade de Troia devastada, e todos sabem aqui da história do empreendimento, da empresa dos gregos contra os troianos, que surge daí, depois de anos de guerras, né, para resgatar Helena, surge então aquela que seria a vitória dos gregos sobre os troianos. Por fim, nós temos um troiano que, de uma maneira especial, conduzido por sua mãe, nada mais, nada menos do que uma deusa, Vênus, consegue sair de Troia e fundar um novo reino, fundar uma nova civilização a partir da sua família, descendente dos troianos, tá? Seria então essa a narrativa contada aos próprios romanos sobre a origem de Roma. E como nós chegamos da cidade tomada de Troia, como nós chegamos até a fundação de Roma. Primeiro, Enéas saindo de Troia, guiado por sua mãe inicialmente, né, entre todos os tiros dos gregos ainda quando a cidade estava sendo tomada, ele é guiado pela luz de Vênus, sua mãe, e navega com a sua família, já sem a esposa que se perde no caminho, mas navega com a sua família, pai e filho. Depois passa uma temporada que ficou muito famosa em Cartago com a rainha Dido, e saindo de Cartago sobe até o norte da Itália, vai pelo norte e encontra a região do Lácio. Lá o rei Latino encontra o rei então Latino e desposa sua filha Lavínia. Então, desposando, tornando-se esposo de Lavínia, ele e a sua família, depois de muitos anos, né? E agora a família eram os troianos que sobraram de toda a tal expedição. Eles continuam a sua jornada e fundam então Lavínia, que seria a cidade na qual o próprio Enéas governa todo esse tempo. Até o fim da sua vida, Enéas governa em Lavínia, que tem o nome da própria esposa, e 8 gerações depois ainda do próprio Enéas surgem 2 reis, 2 que vão governar aqui a região do Lácio, ali perto da Lavínia também, que foi na região chamada, né, na cidade chamada Alba Longa, fundada por Ascânio. Quem seria Ascânio? Ascânio, o próprio rei, o próprio filho de Enéas. Então, de Alba Longa surgem 8 gerações depois de Enéas, surgem esses 2 reis chamados Numitor e Amulius, ou Amúlio, né? Então Amúlio e Numitor governam aí já depois de muito tempo em Alba Longa, e lá em Alba Longa acontece o primeiro conflito, porque o próprio reino, né, ou seja, qualquer reino que tenha a disputa de 2 pessoas por um trono que só cabe uma, é um reino ameaçado por um conflito. Então, o que acontece é que Numitor é expulso pelo próprio Amúlio, e Amúlio também acaba e mata toda a família de Numitor. Numitor vai para regiões próximas, mas
é afastado da cidade, é afastado do Lácio. Mas Amulio deixa viva uma das filhas, uma filha de Numitor, chamada Rhea Silvia. A Rhea Silvia, ela foi transformada por obrigação numa sacerdotisa, da deusa Vesta, a deusa Vesta, que é a deusa da chama e da chama doméstica e das coisas domésticas, que recebeu culto também longos anos em Roma, ou seja, o culto se baseava em manter uma chama acesa e as sacerdotisas mantinham essa chama acesa todos os dias sem que ela pudesse se apagar, e ela significava algo como parte da energia da cidade ou algo mais ou menos assim, né? Então nós temos aí a deusa Vesta, que Rhea Silvia era Rhea Silvia era sacerdotisa. Passou muito tempo como sacerdotisa até que um dia, cansada, Rhea Silvia, à beira de um lago, é visitada por um deus que passava por ali, nada mais, nada menos do que o deus Marte, né? Ou o próprio deus Marte, exatamente. Tá? Marte passa por ali e Rhea acaba engravidando de Marte e tem gêmeos que depois vão ser chamados de Remo e Rômulo, certo? Os gêmeos Remo e Rômulo são então filhos de Rhea Silvia, que descende do próprio Enéas. Olha só, nós temos aí, na verdade, dois mitos que seriam que alguns autores mostram que eles eram separados e depois foram unidos. Então nós temos o mito de Remo e Rômulo, mais o mito da própria descendência de Enéas, né? Então, sendo ela mãe desses dois gêmeos, ela cria um conflito, porque havia sido proibida de germinar qualquer filho, né, de ter qualquer filho na terra de Amulio, que era na verdade um ditador, e a partir de então ela foi obrigada a expulsar daquela terra os dois filhos, Remo e Rômulo, que são colocados como diz o autor Idro Montanelli, colocados os dois gêmeos numa cesta minúscula para morrerem no rio, né? Então, não imaginava Amulio que o cesto pararia às margens do rio e que as duas crianças seriam resgatadas por uma loba e seriam educadas e alimentadas pela tal loba. Para quem lembra, o símbolo de Roma é uma loba amamentando duas crianças pequenas, que são Remo e Rômulo. Mas poucos sabem que na verdade a loba teria sido um símbolo etrusco, e mais antigo ainda do que a própria história de Remo e Rômulo. E depois, mais tarde, os romanos adicionaram a própria loba, ou abaixo dos seios da loba, adicionaram ali os dois gêmeos e ficou aquela estátua famosa, que na verdade é uma junção de uma arte famosa dos etruscos com o mito romano. Nós sabemos também, agora só por curiosidade, que o arco romano é etrusco também, tá? Essa é uma das boas analogias não, mas uma das coisas que se parece muito com a junção da arte etrusca ou da cultura etrusca com a mitologia ou com a cultura romana aqui. Então, seguindo essa história, Remo e Rômulo conseguem reencontrar a sua família, a sua história no Mitor e conseguem arrancar Amulio do reino do Lácio. Tirando Amulio do reino do Lácio, dão de volta o trono a Numitor. Numitor, depois disso, os agradece, mas eles não querem ficar de modo algum serem sucessores dele, querem uma outra terra, querem novos ares e saem de encontro ao
primeiro ponto, aquele ponto em que a cesta parou e foram encontrados pela loba, que também vão dizer alguns historiadores que teria sido uma mulher, teria sido uma mulher real com o apelido de loba por ser muito grossa, né? Essa seria a segunda lenda também. Mas eles param ali e decidem, entre as montanhas, entre os vales, estabelecer um reino, e a regra inicial era de que quem desafiasse acabar com os muros daquele reino que seria construído seria eliminado na primeira oportunidade, né? Então, o que aconteceu foi justamente que num dos desafios bem bobos, na verdade, em que eles deveriam contar os pássaros e o que contasse mais pássaros da sua posição seria o dono da cidade, seria o rei dessa cidade, ou seja, o vencedor foi Rômulo, que contou 12 pássaros, e não Remo, que contou 6 pássaros. Mas, depois de construir os muros, o próprio Remo, já triste com Rômulo e revoltado com aquela história, tendo perdido, tendo contado menos pássaros, acaba destruindo os muros, dizendo que eles eram fracos demais. E o que acontece é justamente o fratricídio que dá origem à história de Roma. Então, nós fizemos esse caminho aqui da tomada de Troia, né, do fim da cidade de Troia até o início, até a formação de Roma, do reinado de Roma, que na verdade nós podemos chamar essa primeira Roma de Roma Quadrata, certo? Essas histórias e outras e os complementos também estão no nosso livro, né, no livro que nós conhecemos, que é o Roma Eterna, e também estão aí em todas as, né, sempre que nós vamos contar a história de Roma ou vamos colocar aí esse assunto da construção de Roma, nós nunca temos uma narrativa que não seja mítica, que não seja mitológica ou lendária, certo? Então, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e se inscreve aí no canal e curte esse vídeo, certo? Vê aí a Escola Clássica em todas as redes, todas as páginas. Muito obrigado.